sistema de ensino, processo ensino-aprendizagem, como se a aprendizagem fosse sempre consequência do ensino. Toda essa mentalidade, por exemplo, que nós temos aqui, é de séculos, é a mentalidade do problema e da dificuldade. É um modelo voltado para o que eu posso te dar para você ser ensinado. Então, Uhum. o professor, ele tem como meta ensinar e ele parte do princípio que ninguém sabe nada a partir da chegada dele, que ele vai transmitir tudo isso com muita facilidade. Ele vai transmitir, se vão entender, isso é um detalhe. É. E o médico, você chega com o filho, qual é o problema? Eu quero para tirar essa dor, ele medica, ou ele manda fazer exame, mas só focar no problema. Aquela criança que está ali, ou adulto ou jovem, ele não olha a pessoa que está ali, eles vê Uhum. qual é a dor para ver. É. Então, vem tudo, o psicólogo, só vai ao psicólogo, o menino já gritando, qual é o Sim. problema, qual é o comportamento, olha o comportamento, não olha a criança. Então, é essa visão de déficit, é o modelo do déficit que carrega tudo isso esconde o superdotado. Porque o superdotado, ele não tem o déficit. Exatamente a condição que tem esse nome, que foi nomeada como superdotação, e no Brasil como altas habilidades também, é Uhum. exatamente uma condição onde a capacidade é o que traz toda essa modificação que ele tem. Então isso não é visto, a visão é, se ele tem capacidade, então ele tem tudo, ele não Uhum. precisa de nada, ele tem que saber tudo, ele tem que responder tudo, ele tem que se virar sozinho, e é aí que é o pecado, é o mito mais prejudicial e danoso. Sim. Porque ele precisa de suporte exatamente por ter uma condição que ele tem algo muito a mais, muito além do que E ele como é pode. que, por exemplo, dentro de uma escola, eh, se lida com isso hoje? Existe treinamentos para a equipe, né, de professores e tal. Como é que uma professora, por exemplo, identifica uma criança que tem superdotação? Pela lupa que deturpa essa imagem, cria um estereótipo. Nós temos um estereótipo aqui no Brasil desde 1970, ou seja, mais de meio século, cerca Uhum, de mais de meio século, que trouxe essa visão daquele superdotado, que quando você pensa no superdotado, você imagina um nerd, uhum, um gêniozinho, geralmente usa óculos, com aquele cabelinho lisinho, aquela figura do menino que é caladinho, que faz tudo como a escola manda direitinho, porque ele é perfeito. E aí o professor, hoje nós estivemos visitando escolas, o professor, a própria professora falou: "É isso que a gente procura", porque foi isso que nos ensinaram. Então as escolas, além de não ter uma formação atualizada do que de fato é essa condição, elas têm uma formação que deturpa essa condição em toda a sua essência. Então o superdotado, como é essa condição do neurodesenvolvimento, ele tem uma modificação no jeito de ser, de sentir, de viver o mundo, porque você não vai ver nada que ele faz. Porque tem superdotado com talento agregado que vai fazer alguma coisa muito, extraordinária, que vão achar que é a superdotação. A superdotação, ela só favorece, porque ela agiliza, ela potencializa uma capacidade, se você já tiver um talento. Se você não tiver nenhum talento inato, ou há alguma paixão que você se desenvolve, treina e se torna o melhor, não sendo superdotado, você vai fazer tão bem ou melhor do que um superdotado. uhum. Porque o superdotado é uma capacidade extraordinária de aprender. Então ele é capaz de aprender sobre tudo que traz interesse, que desenvolve uma paixão por não é por área, porque a superdotação não é por área, não existe um pedaço de cada Hum. o superdotado é como ele é a personalidade, traços de personalidade, jeito de ser, pessoas muito intensas. Então, se um professor está em sala de aula e ele quer identificar superdotados, ele vai notar logo um aluno que ele pensa assim: aquele ali tem alguma coisa. Só que hoje no Brasil, o superdotado ele não passa ileso onde ele está. Eu dizia que quando eu era diretora ou professora, que eu fazia reunião de pais, a gente facilmente, claro, quem já Sim. trabalha com isso e entende, você facilmente fala: "Aquele pai ali, aquele provavelmente seja", porque eles trazem uma energia diferente. A pergunta o tempo todo, o questionamento, mas isso e isso. Então, o aluno na sala de aula, que é superdotado, ele não passa
sem ser percebido. Só que, como eles têm uma formação de que tem que perceber o aluno do caderninho arrumado, que fica sentado, que presta atenção, olhando para o professor, Uhum. ele não vai achar esse superdotado. Superdotado é aquele aluno que não para quieto, que ele não se senta, que ele questiona, que nem uma aluninha que entrou na sala, ela era 4 anos. Ela falou: "Professora, gente, eu não acredito nela não, que aquela parábola que ela escreveu está errado". E a professora desesperou, falou: "Como assim que está errado?". "Está errado, professora, essa palavra não é com essa letra". 4 anos, turma de educação infantil que não lê, e Uhum. aí, ou seja, desde muito novo, ele já não aceita o erro, a falha, quando ele percebe, não aceita nele. E aí ele começa a ter essa intensidade, uma percepção muito aguçada da expressão do outro, se o outro gosta dele ou não, se sente o mesmo que ele sente.